Olhos e ouvidos atentos, vai começar. Sua evolução tá no ar. RS Podcast. Olá, bem-vindo a todos ao RS Podcast, um programa destinado a você que tem interesse em conhecer o esporte dentro das quatro linhas. No episódio de hoje, temos como tema central a preparação de goleiro. E com isso, tenho um grande privilégio de receber dois grandes convidados com vasta experiência aqui no Oriente Médio para poder contribuir com seu conhecimento. Então, Alexandre Vargas e Fernando Rezende, conhecido como Fernando Profeta. Raul, primeiramente gostaria de te agradecer pelo convite. Estar presente hoje aqui nesse podcast é muito especial para mim e te parabenizar também pelo projeto, pela iniciativa. Nós do futebol precisamos mais pessoas como você, investindo em conhecimento e informações, né, para o nosso público. Obrigado pelo convite, Raul. Acho que eu fui um dos caras que participou do crescimento desse seu projeto. Bacana demais, né? E muito feliz de estar participando aqui com dois amigos e que têm um vasto conhecimento no futebol. Então, só para todos terem conhecimento, né, da experiência do Alexandre e do Fernando, né, o Alexandre trabalhou no Ittihad Kalba, no Al Taun, da Arábia Saudita, Al Narda, da Arábia Saudita, no Ettifaq, da Arábia Saudita, e hoje trabalha, né, a gente tem até o privilégio de trabalhar junto no mesmo clube, no Al Wasl, aqui do Emirados Árabes. O Fernando teve uma experiência já no Al Hilal, um grande clube da Arábia Saudita, Al Nassr, no Botafogo, no Cruzeiro, no BK Häcken, da Suécia, no Ettifaq, da Arábia Saudita, no Lecce, da Itália, e hoje ele atualmente trabalha no Ittihad da Arábia Saudita. Então, assim, eu acho que nada melhor do que vocês mesmos fazer uma apresentação, uma explanação um pouco aí sobre a carreira de vocês. Então, Alexandre, Fernando, por favor, e Sim, Raul. aproveita também já para dar uma descontraída no programa, já fala um pouco aí da onde veio esse nome aí, Profeta. Então vamos começar pelo Profeta. A história é longa, mas tentar ser breve. Quando eu iniciei minha carreira como treinador de goleiro no CFZ do Rio, clube do nosso querido Zico, e lá começou esse apelido, né, por conta de eu ter muita sensibilidade das coisas que iriam acontecer durante os jogos e tal. A goleirada acabou, né, me apelidando e acabou que eu venho trazendo esse apelido aí durante a carreira. E é bom porque, de uma certa forma, cria uma identificação, né, um nome diferente, e é isso, foi por aí que aconteceu o apelido. Com relação aí à minha trajetória, né, sou ex-atleta, né, ex-goleiro profissional. Após isso, né, eu iniciei minha carreira ali com quase 27 anos de idade, minha carreira como treinador de goleiro. São 29 anos de carreira, de experiência, e Deus oportunizou eu trabalhar em vários lugares, né, em vários países, como Itália, Índia, Suécia e principalmente na Arábia Saudita, né, eu completo essa temporada 15 anos de Arábia Saudita e tive a oportunidade e a honra de trabalhar nos principais clubes da Arábia Saudita e estou até hoje, né, desde 2023, a minha segunda passagem no Al Ittihad, e estamos aí para finalizar mais uma temporada. Então, muito bom, isso mostra o quanto eu fico honrado aí de vocês estarem presentes aqui, engrandecendo o programa. E você, Alexandre, fala um pouco da sua trajetória, para que todos possam ter conhecimento. Sou natural de Brasília, né? Fui ex-goleiro profissional também. Atuei por 11 anos. Vou completar 14 anos no mundo árabe, 14 anos de experiência no mundo árabe. E isso graças a muitos amigos, muitas pessoas que me estenderam a mão, sabe? Eu tenho, sou muito grato a essas pessoas que, se eu for falar o nome das pessoas, talvez eu possa ser injusto com alguns, mas foram muitas pessoas que me estenderam a mão para eu
ter essa experiência. É claro que o perfil que eu adotei, que eu me moldei, ajudou demais a eu estar nesse mundo árabe, mas graças aos amigos que estenderam a mão para mim, para eu estar tanto tempo assim no mundo árabe. Muito bom. Agora já de cara, né, fazer uma pergunta aqui para, eu quero saber uma curiosidade minha. Por que goleiro? Por que a escolha de ser primeiro vocês 2 tiveram o início da carreira como goleiro, né, da posição, e aí é natural, né, aí depois acaba encerrando a carreira, tá migrando ali para continuar na área. E aí eu gostaria de saber, por que essa escolha, goleiro? Bom, Fernando, da Então, Raul, cara, tudo aconteceu muito rápido. Eu não tinha pretensão nenhuma de ser jogador de futebol, mas quando é plano de Deus, a gente não, né? Deus te coloca no caminho, né? Então foi isso que aconteceu. Eu comecei no Fluminense com 13 anos de idade, no Pré-Mirim, né? E lá eu fiquei até a sub-17, juvenil, né? Que antigamente se falava juvenil. E dali eu fui jogar no Olaria, passei por outros clubes. E acabou que quando eu comecei a treinar como goleiro, eu fui começando a gostar da profissão, né? você Por quando conta... treinou no Fluminense ainda era xerém? A base? Sim, tinha xerém. Não com a estrutura que tem hoje, né? Hã. Porém, 2 vezes na semana, quando eu já estava no sub-15, no infantil, 2 vezes na semana, terças e quintas, a gente ia para Laranjeiras e lá a gente se arrumava, entrava no ônibus do Fluminense e íamos para Xerém treinar, terças e quintas. Eu tive a oportunidade de conviver, né, viver bastante tempo da minha carreira no Fluminense, foram 12 anos, minha experiência lá dentro. Vi o quanto o Fluminense cresceu naquele período e vem crescendo mais. Quando eu tenho oportunidade, sempre das minhas férias, eu visito o clube, os amigos. E é legal, né, saber que antes Sim, disso, né, sim, sim. já tinha. O meu início ali foi em 84, fiquei até 87, mas o Fluminense, eu não sei exatamente quando eles começaram a investir em Xerém, né? Porque o terreno lá, né, o espaço é muito grande, Sim. mas não tinha infraestrutura de vestiários, né, departamentos, não. Era basicamente 2 campos e a gente ia para lá. Eu lembro que a gente já ia trocado de roupa, não podíamos tomar banho porque não tinha estrutura. Hoje Né. é um local, está estruturado, né, para os É atletas se processo de evolução. desenvolver, e também para o desenvolvimento correto do atleta, né. Processo de evolução, né, institucional, né, assim como Exatamente. dos Então foi atletas. dessa forma, entendeu, que eu migrei para o futebol e gostei, e a partir dali eu encarei como profissão, né, e era o meu objetivo me tornar profissional de futebol, e assim eu consegui. E com o apoio dos meus pais, né, e da família, isso que é muito importante também, né, você ter o apoio dentro de casa, porque não é uma profissão fácil, né, Alexandre? Ah, E a gente sabe do quanto é difícil, né, os sacrifícios que a gente precisa para chegar nos objetivos. Então, a família é fundamental. E você, Alexandre, por que goleiro? isso aí foi até engraçado falar, mas eu comecei no gol por causa de uma desavença com o goleiro. Eu era zagueiro aos 15 anos. Eu sempre fui muito competitivo, não gostava de perder. E a gente estava jogando uma competição e o goleiro estava falhando muito. E nessa discussão, ele falou: tá achando ruim, então vem pro gol. Aí eu fui, né? Então, vou mesmo, Fui, do meu jeito, né? E já era alto para a idade, né? para a idade. E assim, com a liderança, né? Com aquela coisa explosiva que eu sempre tive, assim, de estar gritando com os caras orientando. Tomei algumas boladas, tomei gol também. Mas aquilo os caras foi gostando. Falaram: você é goleiro, você não é zagueiro, não. Aí depois comecei a jogar na escola, eh, depois peguei mais cancha para jogar amador, né? E fui jogar com 16 anos, 17 anos no amador, um amador forte que tinha em Taguatinga. E lá, o camisa 10 era um goleiro de um clube profissional, Finado Rildo. O cara que abriu as portas para ele. Ele viu que eu tinha potencial, falou assim: cara, eu vou te levar para você fazer um teste no Taguatinga. Ele era o camisa 10 e era só que da pelada, só que ele era goleiro já profissional. Era dos juniores
mas ele era do profissional, fazia parte do plantel profissional e me levou. E aí eu fui fazer o teste, os cara gostou, viu o potencial e a minha carreira começou daí, esse momento, que ele me oportunizou esse momento, né. E você acha importante um treinador de goleiro, né, que é hoje a sua profissão, Hum. ter sido anteriormente um goleiro, ter passado nesse processo? Ou você acredita também que, de repente, um universitário, né, um profissional que veio, da área acadêmica, poder também trabalhar na área? É claro que quem jogou vai te dar um direcionamento melhor, mas eu também já trabalhei com caras que jogaram, que não me potencializou, né. Mas e tem caras que não jogou, que eles estudam, eles se aprofundam, vai fazer estágio, vai buscar. Para esses profissionais, o caminho não é fácil. Porém, eu conheço vários que são vitoriosos na profissão, né, porque se dedicaram. Sim. Não adianta dizer que vai virar um preparador de goleiro sem jogar, que vai ser fácil, que não vai. Você tem que correr atrás, você tem que, estudar, você tem que fazer estágio, você tem que potencializar o seu conhecimento. Porque se você não jogou, você vai treinar um goleiro experiente, você falar coisas que ele não concorda, você vai perder a moral com o goleiro. Então, eu acho que o interesse de todos, né, eu vejo pelos meus amigos, né, tá sempre as pessoas que estão começando na área, conhecer um pouco, né, de como é o futebol fora do Brasil, né. E eu sei que essa mensagem, esse programa também acaba invadindo muito, né, o nosso território. E falando um pouco de cultura, que eu acho que eu posso explorar bastante de vocês, estão aqui há muito tempo aqui no Emirados, na Arábia Saudita, né, diversos países. Então, assim, uma pergunta agora mais destinada até o Fernando, né, que tem uma experiência também de já ter trabalhado na Europa, na Itália, na Suécia. Eu gostaria de saber a diferença, né, em relação à cultura de tanto do profissional que trabalha, né, por exemplo, aqui no Oriente Médio, no Brasil, na Europa, e também dos goleiros, né? O que que você enxerga, né, no goleiro europeu, o goleiro daqui do Oriente Médio e o goleiro do Brasil? Então, Raul, tive essa oportunidade, como você disse, de trabalhar em vários países diferentes e realmente a cultura de cada país, ela reflete, né, nos atletas, na forma que nós profissionais precisamos conduzir o processo, o trabalho, e nós muitas vezes temos que nos adaptarmos a essa a realidade local, né? Então, o os goleiros, exemplo, aqui do Oriente Médio, né, por a maioria ainda não a maioria dos clubes não investir tanto, né, em bons profissionais, então a gente acaba que precisa, muitas vezes, no profissional, ter trabalho direcionado à categoria de base, mesmo trabalhando no profissional. Alexandre, né, sabe disso. A gente precisa corrigir o tempo todo, né, e aonde, um exemplo, na Europa, o atleta, o goleiro, quando chega no profissional, muitas vezes ele já está praticamente formado, entendeu? Você vai só num detalhe, no outro, né, para desenvolver, mas o aspecto cultural, realmente reflete no hábito, no comportamento, no desempenho, na dedicação. Isso tudo, o clima, né? Por exemplo, aqui no Oriente Médio a gente tem um clima de muito calor, né? Na Europa nem tanto, um clima mais ameno e frio, aonde os atletas, eles desempenham mais, o nível de profissionalismo também é maior. E apesar que a gente, com a nossa cultura, né, de brasileiros vindo trabalhar no Oriente Médio, os próprios europeus, né, nos últimos 10, 15 anos, passaram a vir trabalhar aqui, então a gente tem colaborado, né, de elevar o profissionalismo dos locais aqui, ao ponto que eles hoje, muitos investem em personal trainer, né, investem numa equipe multidisciplinar fora do clube, para que ele possa melhorar o desempenho dele. Alexandre, Hum. você tem uma experiência muito aqui também no Oriente, né, no Oriente Médio, tanto na Arábia Saudita quanto aqui no Emirados. A gente sabe que hoje, né, na Arábia Saudita, o regulamento é um pouco diferente aqui
do Emirados. Na Arábia Saudita, se pode jogar com goleiro estrangeiro. E aqui no Emirados, não. Todos os clubes é obrigado a ter na sua escalação um goleiro local. Você defende essa ideia? O que você acha de os clubes serem obrigados, né, a jogarem com goleiros locais? E eu queria saber. E em relação à Arábia Saudita, que, por exemplo, tem hoje um futebol, um investimento muito alto e permite isso. O meu ponto de vista, Raul, é o seguinte: se você quer potencializar os seus goleiros para a seleção, esse é um ponto ruim. Isso é um ponto ruim, porque os goleiros do país não vão jogar, porque vai vir os estrangeiros, certo? Você não vai ter goleiro para a seleção. E o lado bom, que esses goleiros trabalhando com os estrangeiros, eles vão ganhar muito mais cancha, muito mais experiência, vão ver como é o dia a dia, porque muitas das vezes eles vivem aquele mundinho ali de muitos anos atrás e não desenvolve. Só de você estar falando, do preparador de goleiro estar tentando mostrar. Então, ele vendo aquele comportamento profissional de um goleiro que está vindo de fora, eles, se ele for um cara consciente, ele vai mudar, ele vai ver, poxa, o meu comportamento aqui não é um comportamento acima da média. Ele vai começar a acompanhar aquele profissional, né? Vai ver, pô, aquele cara é diferente, a técnica é diferente, o cara cuida do material, o cara chega antes, porque a gente, né, Fernando? A gente tá Sim, aqui, a gente tá há muito tempo aqui, a gente vê que os caras não têm esse comprometimento com o material, com o horário, muitas vezes com o treino, né? Então, assim, eu vejo que tem os dois lados. Eu, claro que eu quero trabalhar com um goleiro estrangeiro, se eu estiver trabalhando com resultado, né? Mas se eu estiver trabalhando na base para eu formar os goleiros, eu prefiro trabalhar com os locais, que eu gosto de ensinar, eu gosto de estar passando a técnica brasileira para eles, né? Então, É gratificante, é né? Você vê gratificante, é eles muito evoluírem. gratificante. Eu falar assim, quem formou esse goleiro foi o Alexandre Vargas. Quem formou esse goleiro foi o Fernando. Quem formou esse goleiro, até os próprios adversários, ver seu goleiro jogando e falar, "Olha, por trás daquele goleiro tem um preparador de goleiro brasileiro." Pessoal, eu quero aproveitar também aqui a oportunidade e pedir aí aquele joinha, vocês inscreverem no canal, é sempre muito importante aí pro programa. Estamos começando agora, quanto mais alcance a gente poder chegar, é sempre muito gratificante. Então, reforçando aí também outros pontos, né, voltado para a preparação de goleiro, eu queria falar um pouco do goleiro moderno, né? O que vocês enxergam hoje? O goleiro está jogando muito com os pés. Se vocês acham que isso é uma vertente do futebol, não tem jeito, né? Você ganha um jogador a mais na linha, mas o que você acha, né? Porque um goleiro mais conservador, que realmente a prioridade do goleiro é não sofrer gol, né? Então eu queria que vocês pudessem contribuir um pouco com essa forma de pensar. então, Raul, é um bom tema a ser abordado, né? Um pouco até longo, né? Essa evolução da posição, de fato, ela vem acontecendo, né? Desde a década de 70, quando começou, né, a aparecer a figura do treinador de goleiro, porque anteriormente não tínhamos. Então, de lá para cá, né, os treinadores de goleiro vêm estudando, vêm se aperfeiçoando. O futebol, né, mudou muita coisa, inclusive regras, né, e isso tudo vem ajudando nesse processo de evolução dos goleiros, porque você tendo mais profissionais capacitados, a tendência natural é que, né, evolua a preparação. Então, assim, o goleiro moderno hoje é um goleiro que precisa ser, né, atlético, precisa ser muito bom tecnicamente, taticamente, porque o jogo também evoluiu para esse lado, muito tático. Então tem que fazer muita leitura. Então é importante hoje no futebol moderno o goleiro ter domínio de muitas coisas. E você, Alexandre? Eu vejo que isso aí trouxe uma responsabilidade muito grande, né, pro goleiro, o preparador de goleiro, né? Muitas das vezes ele já deixa de trabalhar uma coisa que o goleiro precisa, né, ali
de defender a bola, de melhorar uma parte técnica para dar ênfase nessa situação, né? Que é jogar com os pés, fazer cobertura, defender profundidade e tal. Mas quando você tem o tempo, né? Quando você tem um esquema, quando você tem os jogadores adequados, isso contribui demais. É muito bom. Porém, você precisa de ter ferramentas para que o seu trabalho desenvolva, né? Eu jamais vou deixar de trabalhar uma situação que o goleiro está precisando, né? Para dar ênfase numa coisa que quase não se usa, né? Às vezes o treinador não gosta que você saia com os pés. Eu já tomei dura por isso. O cara já falou assim: Alexandre, por que você está trabalhando o goleiro com os pés? Isso é parte tática. Então, ainda tem essas coisas ainda. A gente tem que ler o cenário. Eu sei que no mundo é assim. Mas eu tô trazendo para minha realidade hoje. Para minha realidade, é o que eu tô falando. Eu defendo essa coisa do goleiro moderno. Agora eu vou ser polêmico. Vai, vamos Vou lá. ser polêmico. E até porque eu sei a tua opinião, né? Hum, Você é um cara que defende muito os goleiros do passado. Sempre a gente discute, você fala que os goleiros de hoje em dia não são como os goleiros do passado. E a gente sabe que o futebol evoluiu em todas as esferas. Então eu quero saber, eh, assim como vocês mesmos falaram que o futebol evoluiu na parte tática, né, técnica, a parte, física, de cada vez a gente tentar extrair mais dos nossos atletas, controlar as cargas deles, são diversos fatores, né, no universo do futebol. E aí eu queria saber, se teve uma evolução em todos os quesitos, né, dos goleiros, eu queria saber se o goleiro de hoje é melhor do que os goleiros lá de trás. Se os de lá de trás era melhor, então não se faz sentido ter essa evolução em todos o entorno, né. Então eu queria saber, começar pelo Profeta, saber a tua opinião. Então, Raul, é um bom tema, novamente. Evolução existiu, porque já começa como eu citei anteriormente. As regras mudaram. Então, um exemplo, quando lá atrás o seu jogador, né, ele devolvia a bola com os pés e o goleiro podia usar as mãos, então ele deixava de usar os pés. Quando essa regra foi abolida, né, pela FIFA, então obrigatoriamente, a partir desse momento, já mudou o rumo do treinamento. Opa, precisamos trabalhar os pés. O goleiro tem que saber dominar bem, dominar direcionado, passar essa bola, fazer a leitura, né? Aí, como o Alexandre citou, a tática, né? Isso tudo, a tática da equipe, a tática coletiva, vai também direcionar o nosso trabalho em cima da demanda da equipe, da demanda do treinador, daquilo que ele necessita que o goleiro execute durante os jogos. Então, a partir dessa mudança de regra. Com relação à tua pergunta, sendo bem direto, os goleiros de hoje têm uma técnica muito melhor do que os goleiros lá atrás. Porém, os goleiros lá de trás, né, eles tinham a parte emocional mais forte, eles tinham, numa grande maioria, muita personalidade, né? Então, talvez pelo processo na época, né? Hoje existe muito mais mídia, hoje existe mídias sociais, Talvez enfim, também a imprensa. não se destacasse mais pelo o nível de exigência ser menor, né, porque, hoje você corre mais risco porque você usa o pé. Antigamente tinha um pouco mais de Sim, receio quanto a isso, né. Hoje o futebol está muito mais tático, muito mais, compacto, e isso a bola vem, e antigamente não, tinha uma proteção maior, né, nem com é eu só estou porque levantando uma bola, não estou dizendo, não, né. sim, são fatores que interferem, são muitos fatores. Se a gente for citar aqui cada um, a gente vai alongar demais. A gente, Porém, o exemplo, a bola antigamente, o material da bola fazia a bola andar ou correr um pouco menos do que o material atual. As bolas ficaram muito mais rápidas. Algumas até criaram polêmica, como a Jabulani, né? É bom a é, gente levantar que a Jabulani, o cara chutava, o jogador chutava, essa bola fazia 2, 3 trajetórias. 12.
E tanto que ocorreram várias falhas individuais dos goleiros durante a Copa da África do Sul. Então, assim, o futebol, como você citou, né, a parte física evoluiu demais. Então, o jogo ficou mais rápido, o jogo ficou mais dinâmico, né? O nível de força dos atletas hoje, se você olhar a Copa de 82, vamos lá, vamos partir para 82. A velocidade do jogo, a dinâmica do jogo e o jogo hoje é muito mais rápido, né? Os gramados hoje permitem o jogo mais veloz. Antigamente não tinha tanto cuidado com os gramados. Então a grama era alta. Porra, vários campos no Brasil, né, Alexandre? Você jogou, Isso. eu joguei. A grama era altíssima. Fazia o jogo ficar o quê? Mais lento. O físico dos atletas era no nível menor do que o atual. Então, esses fatores todos interferem, mas os goleiros, no aspecto geral, só para finalizar, eles evoluíram. E você, Alexandre? Eu concordo com o Fernando e como você falou que já sabia da minha resposta. Mas o que eu defendo é justamente o que o Fernando citou, é a personalidade. Os caras de antigamente, já quando tinha a oportunidade de jogar com 19, 20 anos, que a oportunidade batia cedo na porta, os caras seguravam e não saía mais. Hoje não, hoje você tem que estar trocando de goleiro o tempo todo, troca de goleiro o tempo todo, né? Hoje está trazendo goleiro, eu fico assim, impressionado como muitos clubes de goleiro, muitos clubes grandes não põem os goleiros da base para jogar, e quando põe para jogar, é insegurança. E olha quando não é muito tarde, né? 24 anos, 25 anos. Ah, o cara não dá conta de jogar. A gente vai ter que contratar. Então, é disso que eu tô te falando. Da personalidade. Sinto vários. Eu posso te citar vários goleiros de antigamente que quando entrava não saía mais. Hoje não, hoje são poucos. Porque aqui é muito rápido, né? Mas os goleiros hoje têm que ser emprestado para ganhar cancha, vai para um pequeno, vai jogar para ver se traz de volta. Antigamente não, o cara tava ali, ó. Ronaldo, Danley, Zete, esses caras tudo jogava, entrou não saía mais. Essa é a minha opinião. Até assim, o Fala. próprio Rogério Ceni Rogério Ceni. assumiu o gol do São Paulo, É. muito, muito novo, É. e ficou lá mais de uma década, né? E fazia Muito funções mais, até né? de linha, batia falta. Sim, sim, ajudou, foi o que eu falo, evoluiu, né? Pênalti. E ele como Iguita, né, Chilavert, entre outros, né? Jorge Campos, Faz não é parte dessa isso? Do evolução dos México, goleiros, né? Isso. eles E, tiveram destaque, muito, muito destaque, né? Com os e pés muito, e fazendo coisas que até então os goleiros não faziam. Fernando, você, na sua resposta aí, você tocou um pouco no assunto sobre a preparação física, né? Que evoluiu e tornou o jogo mais rápido. E aí já entrou um pouco na minha área, né? É, e eu vejo, assim, os jogadores de linha, ele tem um profissional para cuidar somente dessa área, né? Pensar 24 horas ali no controle de carga, na melhor preparação para os atletas, dar todo o suporte preventivo. E o goleiro não. O goleiro é uma posição bem específica. Ele tem um profissional que precisa analisar todo o entorno, né? E aí, como você enxerga, né? Porque na vida a gente sempre precisa de um suporte, né? Como você trabalha? Você usa esse profissional, esse preparador físico que trabalha com os atletas e tenta trazer ele para inserir dentro do teu trabalho? Ou você acha que você é muito peculiar, né? Você ter os cuidados ali do dia a dia, você entende o goleiro como ninguém. Talvez o preparador físico não vai entender muito do que a demanda que você vai realizar no teu treinamento. Então você precisa sugar o máximo de informação possível. Então, como você trabalha essa preparação física do goleiro? A preparação física mesmo, de condicionamento, dele melhorar a potência dele melhorar a resistência, dele estar sempre em forma, numa condição atlética. Eu gostaria de saber como você trabalha isso com seus goleiros, né? E o que você enxerga o que é predominante, a característica fundamental que o goleiro precisa ter na parte física. Então, Raul, como eu falei, a gente abordou anteriormente, né, da questão da evolução, né? E nós profissionais, hoje eu tenho 29 anos de carreira. Eu não trabalho exatamente igual quando eu comecei.
Eu não trabalho exatamente igual do que eu fazia 10 anos atrás e hoje, né? E a gente vai evoluindo, a gente vai estudando, vai adquirindo conhecimento, a gente vai entendendo a dinâmica também da comissão na qual você está inserido, né? Eu sempre trabalhei com comissões das mais variadas nacionalidades, principalmente na Arábia Saudita. Trabalhei com romeno, polonês, suíço, alemão, italiano, português, espanhol. São escolas diferentes. E aí você tem que se adaptar a isso. Então, até a própria preparação física também você tem que entender o processo. Então, assim, eu vou falar mais do atual, né? Estou 3 anos no Itihad, como eu disse anteriormente. Primeiro ano foi trabalhando na coordenação, coordenador metodológico da base, uma passagem rápida no profissional de um mês. E no ano seguinte, né, a partir de 24 até o momento, eu assumi a preparação do futebol profissional feminino. Como é que eu trabalho atualmente? Trabalho em conjunto com a minha preparadora física, né? Ela é da África do Sul, uma excelente profissional. Então a gente trabalha juntos, até porque dentro da metodologia de trabalho do clube, inclusive o profissional segue, tem trabalho de academia todos os dias. Então como é que a gente divide a semana? E isso também eu levo para o campo, porque o trabalho é feito na academia e depois finalizamos no campo. Então a gente trabalha o seguinte: é o mais 4, desculpa, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e o jogo. Então no primeiro dia, no menos 4, a gente trabalha força. No menos 3, a parte da resistência. Menos 2, velocidade. Menos 1, a ativação neuromuscular para preparar para o jogo no dia seguinte. Então, é essa forma que eu venho trabalhando nos 2 últimos anos. Parte de academia, sim, um exemplo, nos trabalhos de força, principalmente, nos dias de força e velocidade, alguns exercícios são mais específicos para o movimento dos goleiros, que são movimentos específicos que os atletas, jogadores de linha, não fazem. Então, eu, em conjunto com ela, porque ela que é responsável pela essa parte. Então, em conjunto com ela, eu insiro alguns exercícios específicos para potencializar a força, a velocidade, e aí vai para o campo e dá seguimento com bola, né? E aí é o trabalho integrado. Muitas vezes a gente está trabalhando a parte física, a técnica e a tática, né? Então, é basicamente assim que eu venho trabalhando. Excelente, excelente. E você, Alexandre, como você faz a preparação dos seus goleiros? É integrado ao preparador físico? Você assume essa responsabilidade? E o que você encara aí como prioridade? Mais uma vez, eu vou te falar a minha realidade. A gente já trabalhou junto, né? Aí você sabe que no início, que eu não conheço os goleiros e sei, né, assim, da limitação deles técnica, eu procuro trabalhar, fazer um trabalho agregado ali, trabalho de força, né? A parte física com a parte técnica. A partir do momento que eu já sinto ali que eles já adquiriram o que eu quero, eu deixo com o preparador físico, né? E o restante da semana eu vou ajustando a minha programação de acordo, muitas das vezes de acordo com o que o atleta precisa, muitas das vezes de acordo com o jogo, né? Então, para responder sua pergunta, a minha realidade hoje eu deixo os goleiros com o preparador físico. No caso hoje com o professor Felipe. Só voltando ao tema, a gente abordar um pouquinho, que é a tua área, né, Raul? Sim, sim. E é sempre bom, né, porque tá tudo atrelado, né? Como o Alexandre falou, ele vai fazendo adaptações. A gente também tem os jogos. Então, um exemplo, o próximo adversário, como é que ele joga? Joga com bola na área o tempo todo, né? Aí entra a parte tática, né? A forma. Então a gente vai preparar o nosso goleiro também de acordo com o próximo oponente, adversário. Essa é uma parte tática, mas a parte física está super relacionada. Tá? Tudo Super está relacionado, relacionada, né? É o exatamente. cognitivo, é a parte técnica, é Sim. a parte tática, é a Então, parte porque física. se o goleiro não tiver apto a dar um sprint de 15, 20 metros para fazer uma cobertura, que pode acontecer, não acontece muito, mas acontece.
ele vai provavelmente ou não vai, né, ele não vai sair porque ele não vai ter a confiança, ou ele vai chegar atrasado. Então ele tem que estar explosivo, né, ele tem que estar capaz, né, de executar todas as demandas. Por Por- exemplo, Porque a gente tem que trabalhar, Fernando, a necessidade do goleiro. Tem goleiro que um é é, mais forte que o outro, é isso que eu tem, ia abordar. tem, tem um que é mais ágil do que o Uhum. outro. A gente não vai citar nomes, mas uma vez a gente trabalhando, e na hora da reunião, o coordenador perguntou pro. Já tinha um goleiro, o goleiro que era forte, já tinha um goleiro, quando a gente fez avaliações, o goleiro já tinha o biotipo, o goleiro forte, né? Muita força. Aí, passado 2 meses, o coordenador pergunta pro, pro profissional o que ele melhorou no goleiro. Aí ele falou, força. Eu falei, mas o goleiro já tem força? Tá entendendo? Então ele só deu ênfase à força, força, força. Então, ele não explorou Valências. outras valências do goleiro. Valências na qual o goleiro necessitava É, É evoluir. atacar as deficiências, né? Por isso a é, gente Exatamente. tem avaliações, tem isso. vários métodos para poder fazer o processo seguir como deve ser seguido, né? E aí, partindo até desse princípio, né? Eu vou destinar essa pergunta mais agora específica ao Fernando. A prevenção de lesão hoje ela é determinante no futebol porque o nível de investimento é muito alto, né? E um jogador ficar de fora é um prejuízo muito grande para o clube, né? Ele precisa dar um retorno. Então, Fernando, queria saber como você trabalha essa parte da prevenção de lesão, porque alguns clubes levam esse trabalho muito para a parte da fisioterapia, né? Outros, o preparador físico acaba assumindo esse compromisso. E mais uma vez, o goleiro tem às vezes um universo bem separado, né, do restante do grupo. Então você também assume essa responsabilidade dos preventivos, das mobilidades, do core, de atacar deficiência de equilíbrio muscular, desequilíbrio, porque uma vez você fazendo um treinamento de força, você precisa estar atento a toda essa situação, né, que envolve os goleiros. Então, Raul, como eu falei, atualmente no Etihad, nós temos uma equipe grande lá, multidisciplinar. E, e temos profissionais que trabalham no departamento de performance. Então, esses profissionais fazem as avaliações, todas as avaliações. Quando eles detectam alguma deficiência de força em um determinado músculo, grupamento muscular, eles, em conjunto com a preparadora física, e aí, após eu trabalho em conjunto com a preparadora, a gente vai fazer um trabalho específico, entendeu? Com esse atleta. No caso esse é um caminho da prevenção. O outro caminho é o controle de cargas, né? Que é fundamental. Porque se você não tem um controle de carga, claro que às vezes é subjetivo esse controle, né? A gente tem a experiência, o visual nosso, a gente sabe, muitas vezes, o feeling de perceber que o atleta já chegou num nível próximo ao esgotamento, então Limite. é o momento de baixar a carga, ou parar o treinamento, enfim. Isso ajuda, mas com a tecnologia, como falou, o futebol evoluiu. Hoje temos GPS, várias formas de controlar a carga, como a gente outro dia conversamos sobre a plataforma de salto, você todos os dias antes do treinamento passar o atleta ali, o Eu vou goleiro. voltar nesse assunto do controle de Então, carga tô aí. adiantando, Deixa, né? deixa que eu vou voltar Enfim, aí. mas a prevenção parte por isso, né? O controle da carga. Porque se você está dando a carga exagerada, o que vai acontecer com o atleta? Ele vai estourar, né? Ele vai lesionar. Ô, Alexandre, Hum. o Fernando tocou no assunto ali numa das respostas dele sobre a organização do treinamento dele, junto com a preparadora física, como ele estrutura, né? Você falou, ele também citou ali, que muita gente não sabe, né? O -1 quer dizer que é um dia antes do jogo, o -2 são 2 dias antes do jogo, o -3 são 3 dias antes do jogo, o -4, 4 dias, e a gente também às vezes faz acaba computando, né, o dia após o jogo, né, que é o +1, Mais um, o +2, exatamente. né? Então, dentro dessa visão assim macro, né, tanto do macrociclo, do mesociclo e do microciclo, como você organiza a preparação dos seus goleiros ali durante a semana de trabalho? A gente sabe que isso também é relacionado um pouco ao treinador. Então, eu queria saber um pouco de você, né? Como você constrói dentro da sua realidade atual que hoje você vive,
diante da sua comissão técnica e diante do que você acha ideal, o que você faria? Então, não é hoje, sempre foi assim, né, de acordo com o que o goleiro precisa, a gente vai vendo no dia a dia o que ele precisa, e tem a parte de força, a parte técnica, a parte tática, né. Pra mim é muito importante quando que para mim é a cereja do bolo, que quando o goleiro está inserido ali no trabalho do treinador, né, que é que é que é os chutes, né, que é os cruzamentos, que é a parte tática ali, a bola parada, né. Então, eu acho isso aí muito importante para que o trabalho seja completo, né. Então, assim, é a comunicação com o treinador, é o dia a dia com a comissão. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Alexandre, eu sei o quanto ele tem um cuidado, né, de melhorar e fazer a evolução dos seus atletas, né, a nível técnico, né, de lapidar, de filmar exercícios, atividades, mostrar para eles, né, desenvolver a parte cognitiva, né, que é um dos pilares do seu trabalho. Então, Alexandre, queria que você também aproveitasse essa oportunidade, porque eu acho que no universo do futebol, de treinador de goleiro, aí eu acho que você, nesse quesito de gostar de desenvolver a parte cognitiva, eu vi poucos como vocês, né? Claro que sempre existe, né? Pessoas que estão inseridas ali em descoberta e a gente desenvolvendo. A gente já falou aqui da parte física, né? Já falamos de outros quesitos, mas eu quero citar você, acho que é uma referência boa para falar um pouco do cognitivo. Eu eu acredito muito, sabe o quê? Num goleiro inteligente. O pessoal fala: "O que que você prefere, um goleiro técnico ou um goleiro forte?". Aí eu falo: "Um goleiro inteligente". Eu quero um goleiro inteligente. Então, para isso, você precisa fazer o goleiro pensar. A maioria dos meus trabalhos é bem agregado ali a parte técnica, a parte física e o cognitivo, para que eles possam, aparentemente, você vê que para quem vê de longe, acha que é um trabalho, técnico, físico-técnico, mas ali tá envolvendo muitas situações que ele precisa pensar, que ele precisa tomar decisão rápida, que é o que o goleiro precisa no dia do jogo, porque o jogo é imprevisível, né. Então, se você só trabalha, eu não consigo ver o meu trabalho sem a parte analítica, mas também eu não consigo ficar a semana toda na parte analítica, porque vai chegar no jogo e ele não vai ter esse poder de tomar de decisão, porque ele está robotizado. E o cognitivo é interessante que às vezes você tira a atenção dele, você faz ele pensar em número, faz ele Isso. pensar em cor, faz ele pensar, no ambiente externo, né, É, porque na vi aí entra atenção, entra concentração, percepção sinestésica. percepção. Então, são vários fatores que ajudam a trabalhar a tomar a decisão do goleiro. Agora eu vou falar Eu sobre gostaria de dar hã, uma palhinha, pode ser, Raul? pode ser, claro, pô. Ah, primeiro O fazer um programa é de elogio, vocês, né, o programa é de fazer um vocês. elogio ao Alexandre, ele realmente ele tem um foco muito grande nisso, nessa parte cognitiva de melhorar a tomada de decisão, e está correto, porque, vamos lá, o futebol, não só o goleiro, é tomada de decisão o tempo todo, para quem eu vou passar, se eu vou recuar, se eu vou girar, né, e o goleiro, ele também toma decisões o tempo todo, sem a bola. Ele tem que saber aonde ele pode estar posicionado, eu tenho que dar 3 passos para frente. Ele tomou a decisão de dar 3 passos para frente. Ele fez a leitura, de acordo com a leitura situacional, ele tem que tomar também a decisão. Para onde ele vai, o que que ele vai fazer, se ele vai antever nessa jogada ou se ele vai esperar. Então, enfim, é tomada de decisão. E só que o goleiro, um exemplo, o jogador de meio campo, um atacante, se ele tem uma tomada de decisão errada, muitas vezes não vai sair o gol por conta disso. O goleiro, se ele tiver toda hora tomando a tomada de decisão for errada, ele vai ele vai comprometer todo o jogo, entendeu? Então, o Alexandre trabalha muito bem isso, concordo nesse aspecto com ele plenamente, e é fundamental ter goleiro inteligente, né, goleiro que saiba fazer a leitura do jogo, porque Não, existe 2 leituras, né, Alexandre, a situacional e a leitura, além do jogo, é a leitura corporal do adversário, porque muitas vezes o adversário, você fazendo a leitura do corporal do jogador que está com a bola, você já vai
antever o que ele vai fazer. Pode falar, Alexandre. Porque eu não quero dizer que técnica e força, que eu não quero um goleiro assim. Eu quero um goleiro completo. Claro. Mas se eu tiver um goleiro inteligente, vai me ajudar demais. Agora eu vou invadir um assunto que eu domino bastante e que eu tenho muito gosto de poder falar, que é sobre o controle de carga, né? O Fernando já até deu um start aí na nossa conversa. E eu acho fundamental, né, hoje controlar a carga, porque falamos também de prevenção, e uma forma de prevenir é você saber, né, tanto a carga que está sendo planejada, né, e a carga que o atleta tá recebendo. Então eu queria saber, hoje existem alguns parâmetros para poder fazer essa avaliação, né? A carga interna, existe a percepção subjetiva de esforço que o atleta, né, responde aquilo que ele está sentindo. Tem as cargas externas, né, que a gente vê através de equipamentos que mensura isso, né, como o GPS, e existem outros padrões assim de testes, né, como principalmente no goleiro, que eu acho que é muito importante, porque salta muito, né, usar a própria plataforma de salto para poder mensurar a carga, né, quando o atleta não atinge um salto muito alto, isso quer dizer que ele está fadigado, né, do treino anterior, então precisa abaixar a carga. E aí eu queria saber de vocês aí como é que vocês utilizam esse controle no dia a dia, né? Eh, Como é que é o padrão que vocês acham ideal, né? E como vocês avaliam. Raul, aqui no mundo árabe é muito complicado essa questão de controle de carga. A gente tem que ter muito cuidado, né? Não pode passar desapercebido, porque muitos goleiros trabalham, estudam, né? Estudam, ficam muito tempo na escola, acordam muito cedo e a comunicação com o goleiro, né? É muito importante. Eu trabalhei num clube aqui, né, no profissional, que um era policial, um era bombeiro e o outro trabalhava no hospital. Então, todo dia os caras chegavam cansados. Como é que eu vou colocar a carga nesses goleiros? E era muito difícil a evolução, porque eu tinha que controlar mesmo a quantidade de repetições, de trabalho, né? E, e depois eu passava para o treinador. E o treinador descascava os caras. Então, assim, desgastava mais ainda. Se eu dou uma carga muito alta no meu aquecimento e passo o treinador, com certeza ia haver lesão, né? Então, assim, a gente tem a questão da repetição e do tempo, né? A forma e a comunicação com o goleiro. E você, Fernando? Então, como eu falei anteriormente, nós trabalhamos com GPS, né, já ajuda, já é uma ferramenta muito Então, o importante para esse GPS é controle. importante que ele dá os saltos, queda para a direita, para a esquerda, Exatamente. impacto. Te O dá GPS de muitos goleiro é dados, bem específico, né? exatamente. Para Já te planejar dá o muitos treino. dados, Se está mas respondendo. Porque também se está reproduzindo aquilo que você planejou também, né? não, exatamente, exatamente. E aí isso vai, a gente ajuda a gente a controlar a carga, porém eu uso uma ferramenta, né, que ela é simples, que é o quê? Antes de cada sessão, hoje atualmente eu trabalho com feminino, então o cuidado é maior, porque as mulheres, ela tem ciclo menstrual. Nesse ciclo, elas têm uma queda de desempenho, então eu preciso saber quando elas estão no período. Por quê? Eu tenho que respeitar esse momento, porque se eu manter muitas vezes a mesma carga, o mesmo load, elas ficam muito próximas de lesão. Então eu tenho, para aquela a goleira específica, eu tenho que diminuir a carga para ela. Então eu pergunto sempre, todos os dias, antes do treinamento, individualmente, como elas estão se sentindo, tem dor muscular localizada, aonde, Excelente. entendeu? Então a pergunta é diária, esse trabalho é diário. E elas hoje têm um nível de confiança muito grande comigo, elas mesmas vêm me avisar sem eu perguntar que estão no período, Isso é excelente essa entendeu? resposta, Fernando, porque hoje tem algumas ações no futebol que na maioria dos clubes vem fazendo, que é a escala de bem-estar, né, o wellness. Exato, E existe um questionário de perguntas, né, que o atleta deve responder todos os dias, né, relacionado ao sono, que é importante, né, o atleta que Isso. trabalha ali, como você mencionou, já teve alguns atletas, e saber como é que ele, às vezes ele chegou cansado, dormiu a noite toda, e como é que você vai tirar dele no treino, vai dar mais carga. exatamente.
relacionado ao estresse. O nível de estresse ele está interligado o tempo inteiro dentro do jogo. Quando a gente não tem prazer em fazer aquilo que a gente ama de verdade, as coisas não fluem, né. Então, o nível de estresse, se tá baixo, se tá alto, se a gente pode exigir, dores musculares, se está sentindo alguma dor pontual. E hoje existe um mecanismo muito importante, que eu venho usando com os personagens trainers que eu acabo trabalhando, que é esses reloginho, né, os smartwatch, tem alguns que é só para mensurar mesmo, né, o Sim. nível de toda a parte de performance, né. E aquilo ali é Está legal. sendo Por quê? muito usado pelos Porque atletas. nós que somos os preparadores físicos, né, o atleta pode jogar, preparador físico que eu digo, personal. O atleta pode usar aquela pulseira e usar o equipamento do clube, né. Às vezes o personal trainer, ele não tem acesso às informações dentro do clube, mas quando você tem um trabalho individualizado com o atleta, aquelas informações chegam até você. E junto disso, você consegue também quantificar a carga do seu treino, porque você trabalha com ele de uma forma individual, entendeu? Então é uma boa É, dica mas aí no para caso quem trabalha com mas no personal, caso dos goleiros não tem como, né, usar pelo menos as minhas lá não usam por conta da bola, né, mas aí você do consegue contato, da luva, entendeu? exatamente, Então isso, é, fica Atrapalha, no é. no caso dos goleiros, é um pouco prejudicado, mas, eu posso dizer mas que você pode 80% do grupo hoje, elas treinam com mas você pode usar, fora porque aquilo ali mensura um controle de sono, sim, controla o gasto calórico durante o sim, sim, dia, a elas têm, quantidade de passadas elas que usam você fora, faz, exatamente, entendeu? não durante o treino, porém durante o dia. Aí você consegue equilibrar o teu treino Exatamente, com a parte externa, exatamente. né. Agora vamos abordar um assunto também que eu acho legal, né, que é falar de erros, né, que a gente acerta quando a gente corrige nossos erros. Quais são os erros mais comuns que você encontra nos goleiros hoje em dia? Na Cara, formação também, na formação você pode fazer também uma relação, como vocês já trabalharam com formação e com nível profissional, relacionado a esses 2. Não, os goleiros chegam muito deficiente, né, pra gente, né, e isso tudo começa lá embaixo, porque muitas das vezes, não estou falando que é geral isso, mas na maioria das vezes, pelo menos nos clubes que eu passei, a deficiência técnica, física é muito grande, muito alta. Então você perde, passa muito tempo corrigindo uma coisa que não foi feita lá embaixo, né. A gente fez um trabalho no Itifac, o né, Fernando? A gente sim, sim. É até o bom a gente mencionar também, né. O Fernando no profissional trouxe 3 profissionais para poder ajudar ele nesse sentido, para ele não perder tanto tempo lá no profissional, né, para estar corrigindo, porque lá embaixo não são feitas essas coisas, essas correções, eh, as coisas que o goleiro precisa, porque vai passando de fase, não são corrigidos. Aí quando chega no profissional, o Fernando precisava de quê? O cara que está no profissional precisa de quê? De performance. Aí você não pode estar perdendo tempo com correção o tempo todo. E o cara fica, que é profissional, ele não gosta de estar sendo corrigido o tempo todo, Não, né, Fernando? exatamente. Até destacar, né, em 2015, eu tive satisfação, prazer de ter levado o Alexandre Vargas, né, para trabalhar comigo no Altifac. Na época eu apresentei um projeto de formação para o clube, para o presidente, ele comprou a ideia e ele abraçou o projeto, né. Então eu pude levar 3 profissionais, um deles era o Alexandre. Porque o que que acontecia? O que o Alexandre acabou de citar. Os goleiros chegavam no profissional com muita deficiência. E aquilo ali eu falei: "Caramba, como é difícil você lidar, porque você já tem goleiros em outros níveis". E aí veio a ideia de melhorar e fomentar esse trabalho da formação no clube. E aí, a partir disso, a gente teve todo o apoio, a gente trabalhava com filmagem de treinamentos, filmagem de jogos, metodologia, por idade, o que que tinha que ser trabalhado, respeitando as faixas etárias. Então, isso baseado na tua pergunta, né? Os erros e os acertos. Então, para poder você diminuir a margem de erro, você tem que organizar o trabalho. Você tem que planejar o trabalho de acordo com faixa etária, né, e introdução da metodologia. Por quê? Porque se o goleiro hoje passa 2 anos no sub-15, ele vai para o sub-17
e encontra uma outra metodologia, ele não tem sequência naquilo que ele vem desenvolvendo, né. Então isso é um fator importante aí para diminuir a margem de erros. Pessoal, então, a gente já está chegando aqui no final do programa, né? O debate foi muito enriquecedor. Foi realmente de coração um grande privilégio aí ter recebido vocês aqui. E nesse momento eu queria saber de vocês, né? Tanto do Alexandre quanto do Fernando, o que vocês buscam, né? De melhor como profissional e como ser humano na vida de vocês. Eu procuro melhorar a cada dia, né, para eu poder alimentar sonhos, né, dos atletas, né, porque quanto mais você se prepara, mais você tem a acrescentar no profissional que está sonhando, no garoto, né, no atleta que sonha ser um profissional de alto nível. Então, cada dia a gente buscar crescer como pessoa, como profissional, para poder eh, transferir isso para os atletas. E como ser humano, a sua vida, Hum. que você procura buscar o alvo que você busca na sua vida. Ser uma pessoa melhor cada dia, né? Cada dia, respeitar o ser humano, respeitar as pessoas que trabalham com a gente. Eu sempre fui assim. Meus pais me ensinaram, né, que desde o, o mais baixo ao mais alto, merece seu respeito, que é assim que você quer ser tratado. Então, acho que o respeito acho que é o ápice, né? E O você, respeito. Fernando, profissional e ser Então, humano. Raul, profissionalmente, desde que eu iniciei minha carreira, eu sempre eu conduzi meu trabalho com os goleiros e as goleiras, sempre da seguinte forma, né, Deus me deu o dom, o talento de ser um treinador de goleiro. Então eu tenho que usar esse meu talento não para uso próprio, e sim para levar esse talento, essa condição que Deus me deu para os meus atletas e abençoar a vida deles, né? Fazendo eles evoluírem, não só dentro de campo, mas fora, entender a vida, ter conceitos para levar para a vida, entendeu? Melhorar os valores pessoais dos atletas, porque não adianta ser só o cara ser bom dentro do campo. Ele tem que ser um bom pai, ele tem que ser um bom irmão, um bom filho. Então, a minha carreira toda foi voltada para a formação geral dos goleiros, seja dentro de campo e fora. Abençoar a vida deles de fato e fazer a diferença. Com relação ao lado pessoal, né? Como o Alexandre falou, a gente precisa melhorar como pessoa a cada dia, sempre. Colocar Deus à frente de tudo, porque o Deus é o nosso guia, Deus direciona muita coisa na nossa vida, então a gente tem que priorizar Deus. Priorizando Deus, a gente vai mais acertar do que errar. E respeitar, né? Respeitar todo mundo que trabalha conosco, respeitar as pessoas, o próximo, que é a base de qualquer bom relacionamento, é o respeito. E agora as considerações finais, né? Se vocês quiserem mandar um abraço, para quem quer que seja, e também mandar uma mensagem para quem perdeu aí o tempo aí com 1 hora escutando o nosso debate, né? Espero que tenha Ah, pedir, contribuído ah, e que você possa deixar uma mensagem aí para o nosso público. primeiramente, pedir a galera para deixar um like aí pro canal, né, do Raul. Conto com os amigos agora, quero ver os amigos agora, né? Isso é E importante, importante. isso. E agradecer mais uma vez estar do lado do meu irmão aqui, Fernando, Raul, que foram pessoas que me ajudaram a estar aqui até hoje no mundo árabe, tiveram uma contribuição, obrigado mesmo. Queria agradecer de coração. Eu estou completando 20 anos de carreira, 2026, estou completando Isso é um privilégio para 20 anos de poucos. carreira. Eu me considero um vitorioso, né? E, e isso é Deus, né? Deus em primeiro lugar, porque Ele usa as pessoas para nos ajudar. Então, eu tive muitas pessoas, meu muito obrigado a cada um de vocês que estenderam a mão para mim, para que eu pudesse chegar até aqui. Meu muito obrigado. Você, Fernando. Então, quero agradecer também a todos os profissionais que, durante a minha trajetória dentro do futebol, seja como atleta, seja como treinador de goleiro,
me ajudaram, né, estenderam a mão, né, abriram oportunidades, né, até para eu chegar na primeira experiência profissional fora do Brasil, né, pessoas ajudaram, estenderam a mão para me ajudar, então eu sou grato a todos, não vou citar nomes, porque a gente sempre acaba esquecendo de alguém, e aí não quero ser injusto, mas agradecer a todos. Agradecer, né, também fazer um agradecimento especial ao Alexandre, a amizade que a gente construiu, a gente se conheceu na Arábia Saudita, e somos amigos até hoje, e valorizamos essa amizade, e a gente troca muito profissionalmente também. Agradecer você também, Raul, pelo convite. Também te conheci há anos atrás. Você é um excelente profissional, um profissional dedicado, um profissional que está sempre buscando a evolução, né? Melhorar profissionalmente. Então, assim, agradecer o convite, prazer, né? Vim da Arábia Saudita com esse intuito também de estar aqui no dia de hoje. E quero fazer agradecimentos para finalizar, em especial, né? A minha mãe, né? Que desde pequeno, né? Investiu todo o seu tempo para me educar e dedicou muito. Meu pai, que infelizmente ano passado faleceu, mas foi o maior incentivador que eu tive. Também agradecer a minha esposa por todo o apoio, porque não é fácil. Muitas vezes eu estou aqui e ela está no Brasil, então essa vida não é fácil. Então, eu quero agradecer a minha esposa e meus filhos que me dão muita força, me incentivam a cada dia. Então, e para finalizar, agradecimento a Deus por tudo que Ele me deu ao longo da carreira, por tudo que Ele me proporcionou. Sou grato a Deus demais. Pede o like lá pros amigos. Ah, detalhe, foi bem. Ué. Galera, vamos seguir o canal aqui do Raul, excelente profissional. Ele vai trazer muita novidade, muita coisa boa para todo mundo passar a entender melhor o futebol, os processos. Então vamos seguir o canal, vamos dar um like aí nesse vídeo, Não, o conteúdo é muito rico, tá? muito rico. Exatamente. Para quem, Não, e pra tá quem começando, né? O É. Raul tá Porque começando. a ideia é em cada episódio trazer um profissional da área, né? No primeiro a gente falou muito da cultura aqui do país, eu trouxe o João, que é um guia. No segundo episódio foi o Eric, ele fez um bate-bola comigo sobre preparação física, né? Bem específico à nossa área. Hoje o tema central foi treinador de goleiro, a ideia é trazer um treinador de futebol, a visão de um atleta, fisioterapeuta, e assim a gente Todas vai as áreas, navegando. né, Raul? Vamos Todas as navegando, né? áreas é E importante, de né? preferência trazer quem está aqui nesse meio aqui árabe, aqui, né, do Golfo. Qual goleiro que te inspirou a jogar? Ah, um, um que me inspirou, Paulo Vitor. Paulo Vitor? Paulo Vitor, ex-goleiro do Fluminense, Foi na meu época era professor. base. Paulo Vitor, de Foi meu Brasília, mora em treinador. Brasília, Foi meu né? Isso, treinador. Um cara Paulo muito. Vitor foi a minha primeira grande inspiração. Depois tiveram outros, né? O Zete, entre outros. Só uma para finalizar, duas coisas. Uma, para dizer, mais uma vez agradecer o convite que eu Amém, fiz por obrigado. vocês e vocês terem aceitado Um de prazer. prontidão. É um Né? prazer. Foi um privilégio aqui receber vocês e dizer que a grande virtude do ser humano é o ser humano que tem gratidão no coração e vocês mostraram aí nas considerações Tá louco. finais. E Amém. para finalizar, ano de Copa do Mundo, tá aí, ó, cheirando pertinho, sem fugir de polêmica, os 3 goleiros para você da Copa do Mundo, da próxima Copa. Alexandre começa. Para mim, o Ederson não pode ficar fora. Eu vou de Ederson, Léo Jardim e John. Eu quase 100% com o Alexandre. É. Ederson, para mim, é referência, sempre foi. Eu tô Precisa de falando, ter. eu tô falando isso porque parece que o Alisson tá fora, né? Não vai. Parece que tá com lesão, Tá com lesionado. lesão. Mas Ederson, Léo Jardim, gosto muito da forma que ele joga. E o terceiro goleiro, a gente tem várias opções, né? Então, assim, Sem ficar em cima do muro, é rápido. não vou ficar em cima do muro. Eu acho que por toda a trajetória, por tudo que ele passou e dedicou ao futebol, entregou o futebol, eu levanto a bandeira aí da convocação do nosso Fábio. Não, e se precisar dele, ele joga. Eu concordo Sim, com você. não, e joga, tá performando. Não É. estou falando porque é só pela história. Claro que o goleiro tem que estar performando. Se ele não está performando, ele pode ter uma bela história, mas hoje, atualmente, ele performa. Então, Eu concordo com você. merecido. Mas valeu, pessoal. Obrigado aí por esperar a gente até essa hora aí, ó. Valeu, Muito Raul. obrigado. Valeu. Obrigado mesmo aí, de verdade. Obrigado, irmão. E Obrigado. segue aí o nosso canal. Continua conectado na rede social, no Instagram,
Facebook, Nome do canal, RS. Spotify também tem episódio lá importante sobre preparação física. O nome do canal no Spotify é RS Audiocast. No Instagram, RS Esporte Performance sem o E, esporte já com S direto, 2 S, né? RS e S novamente de esporte. Performance. E o canal no YouTube aí que vocês estão seguindo agora. Valeu? Grande abraço, pessoal. Valeu.